Graça e paz a todos. Que vá para o inferno? Que isso? Que palavra pesada, pastor. Mas calma, deixe-me explicar. Por que o título desta reflexão é este? Veja, eu estou me baseando na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Logo no início da carta, o apóstolo Paulo diz exatamente palavras desse tipo. Nós vamos entender, compreender por que ele exatamente disse isso. Porque ele diz assim: ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu pregue a vocês um outro evangelho que seja anátema, ou seja, amaldiçoado, separado de Cristo. Em outras palavras, que ele vá para o inferno. Parece algo pesado e é. Paulo está realmente angustiado. Ele está realmente irritado. Não sei por que razão. Seria porque foi a primeira carta que ele escreveu? Se você não sabe, a carta aos Gálatas foi a primeira carta de Paulo. Segundo alguns estudiosos, na verdade, o primeiro documento escrito do Novo Testamento foi a carta aos Gálatas. Até mesmo os evangelhos vieram depois. E essa carta foi a primeira. Mas você percebe ou já percebeu a diferença entre esta carta e as demais cartas do apóstolo Paulo às outras igrejas? Inclusive a igreja de Corinto. Veja, a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas. Você vai ver isso na primeira carta e até na segunda, mas principalmente na primeira. Mas nas cartas que Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, as duas aos Tessalonicenses, aos Filipenses, Colossenses, ou seja, em todas essas cartas ele tem um padrão. Ele começa apresentando-se como Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, e faz uma saudação, inclusive em Gálatas, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz, né? Sempre com essa saudação. Mas logo depois dessa saudação inicial, ele começa sempre com uma nota positiva em Romanos, em Efésios, em Filipenses, algo do tipo: sempre dou graças ao meu Deus, ou como Efésios, que é bem conhecido, bendito Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas perceba que, diferente das demais cartas, onde ele começa depois a saudação com algo assim bem positivo, dando graça a Deus, ele começa a carta aos Gálatas, no versículo 6, de forma muito agitada, muito nervosa. Ele está muito bravo. Ele está dizendo: olha, admira-me que tão depressa vocês já estão se afastando do evangelho para seguir outro evangelho. Aliás, que não é outro, mas na verdade é porque alguns estão perturbando vocês, inquietando vocês com uma mensagem que não tem nada a ver com o evangelho, e vocês estão abraçando esta mensagem. O problema ali estava enraizado no fato de que havia alguns judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que creram no evangelho, mas ensinavam que os cristãos gentios, gálatas, precisavam tornar-se judeus. Como assim? Deveriam ser circuncidados, guardar toda a dieta restritiva do Antigo Testamento e, na verdade, seguir todas as regras cerimoniais, dias inclusive especiais. E Paulo está dizendo que não, que eles, na verdade, foram salvos pela graça e que eles não deveriam se submeter àquele legalismo que eles estavam se submetendo, porque não era necessário que eles tornassem-se judeus para serem salvos. A salvação não vinha da circuncisão ou de dias, como ainda hoje. Nós não precisamos seguir regras humanas, mas crer e ser completamente dependente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo está nervoso. E ele vai dizer algo muito sério. Isso vale para hoje. Quantos não têm pregado um evangelho que de fato é amaldiçoado? Um evangelho que vai levar as pessoas para o inferno.
Sim, muitos estão pregando um outro evangelho e Paulo, novamente, se tivesse que escrever a algumas igrejas e alguns cristãos, ele ia dizer: olha, se vocês continuarem a dar ouvidos a essas mensagens, vocês estão perdidos. Que vá para o inferno quem prega este evangelho aí, entre aspas, né? Este evangelho torcido, este evangelho completamente desassociado da cruz, um evangelho que não se baseia na misericórdia de Deus, na graça de Deus, um evangelho que não nos leva a uma vida santa, mas um evangelho humano, um evangelho antropocêntrico ao invés de cristocêntrico, em que o homem está no centro de todas as coisas. Sim, o problema maior na época daquele século I, ali entre os Gálatas, era o fato de que alguns estavam pregando o evangelho também antropocêntrico. Você deveria seguir regras humanas e, por causa disso, você abandonaria a cruz, rejeitaria a cruz. E, de fato, Cristo teria morrido em vão. Eles não estavam vivendo no Espírito, mas na carne. Por isso que mais tarde Paulo vai dizer: as obras da carne são essas, o fruto do Espírito Santo é este. Então não mudou. Se você ainda está preso ao legalismo ou está vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, ou está seguindo o evangelho antropocêntrico, né? O evangelho entre aspas, evangelho de homens, evangelho que te exalta, que exalta o ser humano e não exalta a Deus, que seja anátema. Em outras palavras, o que Paulo disse é muito sério. Se alguém prega um evangelho que não é aquele de acordo com a verdade de Cristo Jesus, que vá para o inferno. É uma palavra pesada, mas se nós não formos fiéis e firmes no evangelho, nós não seremos salvos.